Boa noite a todas e todos. É um prazer estar reunidos agora em direto do Brasil e em Portugal, com toda a equipa que fez parte dessa lindíssima e emocionante montagem que assistimos. Gostaria de convidar, primeiramente, a Adriana, que vai nos contextualizar um pouco desse projeto que assistimos, e depois vamos abrir para algumas perguntas. Eu farei algumas perguntas e também estaremos aqui aberto no bate-papo para que o público possa fazer as suas perguntas e eu transmitirei à equipa. Por favor, então, boa noite, espaço de vocês. Boa noite. Boa noite a todos. A gente gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar participando da Noite Europeia dos Investigadores, com esse tema tão importante que é ciência e natureza, né? Neste encontro virtual. A gente precisa também agradecer a todos que fazem parte da organização do evento e também as suas instituições, as instituições das universidades que estão nesse evento. E a você, especialmente, Mariana, pelo convite de trazer nosso espetáculo Insubmissas, Mulheres na Ciência, para essa programação 2020. E vamos dizer que é uma programação histórica, né, feita virtualmente em tempos pandêmicos, né? E também queríamos muito agradecer a todos os nossos parceiros no Brasil, que nos acompanham há anos, que é o professor Ildeu Moreira, presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a Fátima Brito, da Casa da Ciência da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E para quem está acompanhando a gente no YouTube, né, meu nome é Adriana Dan, como a Mariana me apresentou, sou atriz integrante do Grupo Arte e Ciência no palco. E para quem não conhece a gente, Microfone. Conhece a gente? Microfone. Conhece a gente? A partir do espetáculo Einstein, em 1998. Microfone. Conhece a gente? E nós temos um repertório aí nesses 21 anos de 18 espetáculos, sendo 13 espetáculos adultos e 5 espetáculos para as crianças, espetáculos premiados, com várias temporadas no país, isso graças ao apoio de editais públicos e de parceiros e amigos do projeto, até com recursos financeiros, como a Mana Key, o Etapa, a USP, a Unesp, e também a gente também está feliz por estar aqui hoje, porque a última vez que estivemos em Portugal foi em 2005, no Ano Internacional da Física. A gente levou alguns espetáculos do nosso repertório para apresentar em algumas cidades aí em Portugal, Lisboa, Coimbra e Aveiro, graças ao apoio muito especial de um amigo nosso português, Carlos Fragateiro, que a gente deixa o nosso abraço e toda a nossa gratidão por nos acompanhar há tanto tempo e por dar essa oportunidade de ter feito essa turnê em 2005. Então, nessa trajetória dos 21 anos, em 2014, nós fomos agraciados com um projeto de ocupação artística no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, que é um importante e emblemático teatro paulista, um espaço histórico de resistência política na década de 60 e que promove e promoveu nessa sua história aí uma valorização da dramaturgia do teatro brasileiro. Então, quando a gente se inscreveu e foi premiado nesse projeto, ele contemplava a criação de um novo espetáculo. Então, a gente encontrou aí a oportunidade de realizar um sonho antigo que a gente tinha, que era de criar e estrear um espetáculo sobre mulheres na ciência. Então, o Oswaldo Mendes,
que é ator, dramaturgo, jornalista, ele é dramaturgo e também integrante do grupo, ele recebeu esse desafio de escrever essa peça a nosso pedido. A gente é um grupo que, por tantos anos de trajetória, o Oswaldo está desde o começo dessa trajetória, ele, como o Carlos Palma, também desenvolve em dramaturgias dentro do grupo, e aí o Oswaldo, ele aceitou esse desafio de escrever essa peça para a gente. Então, o Oswaldo fez um estudo sobre essas mulheres e aí criou o espetáculo. Enfim, são muitas histórias. Então, hoje a gente está aqui, Adriana, todos da equipe criativa da OCP. Adriana, desculpa te interromper, a gente está tendo um problema com a transmissão. Eu vou derrubar o link, podem ficar todas aqui, eu vou derrubar só o link no YouTube e vou retransmitir com o programa, está com o YouTube, ok? E aí, eu continuo da onde estou ou retomo? Se você puder recomeçar, eu peço mil desculpas, mas eu não sei o que aconteceu com o YouTube. Peço mil desculpas. Tá bom. Vou começar retransmitindo. Palma, por favor, quando você não estiver falando, desliga o teu microfone, senão dá ruído. Combinado. Só que eu... ok. O Oswaldo não entrou, não, né? Ele acabou de entrar. Acabou? Ah, legal. A Caruí conseguiu. Eba! Gente, a minha internet está totalmente instável. Então, eu tô assim, eu tô com o celular aqui, eu não consigo mutar 100%, ele tá resmungando aqui, mas é que eu tenho medo que caia do computador. E aí, no celular, eu tenho 4G. Então, eu vou deixar os dois meio ativados, tá bom? Só para vocês saberem, eu tô meio... É porque no celular eu só me vejo, aqui eu vejo todo mundo. Tá meio... Essa coisa de internet é meio doida. Oswaldo chegou, Oswaldo Mendes, o autor. Gente, eu estou tendo muita dificuldade, eu não estou conseguindo ouvir vocês, muito baixinho. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão se ouvindo bem todos? Ou é o meu problema aqui, eu acho? Vocês me ouvem bem? Eu ouço vocês super bem, todas vocês, Vera, Dridan, todo mundo. Para mim está super baixo. Ai, que pena. Mas vamos lá. Vou tentar me aproximar. Dá para ouvir muito bem o cachorro que está latindo aí, Vera. Pois é, eu estou ouvindo o cachorro, mas... ouvi você falar, mas é bem baixinho. Não esqueça de mutar. Gente, meus amigos começaram a mandar o WhatsApp, que tem um monte de gente aqui que assistiu e falaram, o bate-papo foi cancelado. Só que agora eu não consigo responder, porque eu tenho medo de entrar no WhatsApp e sair da Não está cancelado, assim, para mim, internamente está funcionando perfeitamente. Tá? Então, meus amigos puseram assim, apareceu que foi cancelado o bate-papo. Não sei o que apareceu para eles. Perfeitamente. Tá? Não, tem 18 pessoas online querendo assistir, aguardando para assistir. Eu estou tentando...
Para mim é que parece que vocês estão online, entendeu? Para mim é que parece que vocês estão online, entendeu? Para mim é que parece que vocês estão online, entendeu? Para mim é que parece que vocês estão online, entendeu? Para mim é que parece que vocês estão online, entendeu? Coisa desagradável. Vocês estão online, entendeu? Quem está falando isso, assim, é um eco? Mas tem gente aí na sala, não tem? Por que não continua? Tem. Estou vendo a Júlia, Lígia, Ana Filipa, Luiz Miranda, Maria. Fora gente daqui do Brasil. Então, conversar com as pessoas que estão aí, né, Mariana? Não é melhor? Não sei como é que vai entrarem. A Júlia Alves está ali. Mariana, será que o problema está no slide que está... Acho que pode continuar, devemos continuar conversando, não? Mas as pessoas não estão vendo a gente. A Júlia está vendo a gente? A Júlia que falou agora há pouco. Eu estou vendo, mas eu estou aqui na sessão Zoom, não estou a ver através do YouTube. Olá, Osvaldo. Estamos aqui no Zoom, estamos aqui no Zoom. Então, é nós isso que eu estou falando. Aproveita já os que estão aqui, vão conversando. Nós estamos Júlia, aqui você fez a leitura em Lisboa, não fez? Não, Mas você fazia, agora eu não lembro, minha memória é fraca. Eu fazia aberta Maria Júlia Ludo. Aberta, você era aberta. É. Achou muito diferente, Júlia? É muito estranho ouvirmos o eco da nossa voz. Tudo bem, mas... Outra pessoa, Adriana. Você. Duas agora, as duas Berta, Júlia e Adriana. Eu sei a vantagem porque eu chamo mesmo Júlia. Sim. Mariana. Sim. Eu tenho aqui a aposta de que o problema pode estar no slide que está a impedir a transmissão daqui da sessão. Não sei como tirar, não faço ideia. Não, esse slide era só para garantir o streaming. E, na verdade, pelo menos aqui no meu YouTube, a informação que diz é que está ainda à espera da Universidade de Évora. Sim. Portanto, eu presumo que não esteja mesmo a ser transmitido e que não seja a questão do slide. Oi, Bia. Sim, eu estou com todo mundo aqui no Zoom e não está a transmitir. Eu já fiz isso 3 vezes. Eu já terminei o Zoom. Sim. Sim, também não. Peraí. Eu vou tentando aqui, peraí. Caiu um lápis. Caiu em cima do copo de água. Ah, não! Ai. Em 2020, gente, tudo certo. Se nem o Maradona sobreviveu a 2020, cara. Nós vamos sobreviver, nós vamos Cara, sobreviver. eu já parto do princípio que se nem o Maradona sobreviveu a 2020, quem somos nós? Ainda bem que não foi em cima do computador, senão já era.
Nós vamos dominar essa máquina um dia. Nós vamos dominar. Oi, Beatriz. Eu reiniciei aqui, tô tentando entrar. E vamos tentar novamente, confirmar, e vamos lá novamente. Serviço, ver. Personalizado, vamos pelo... Eu vi. Vamos ver se agora vai. Eu já reiniciei o YouTube, já reiniciei o Zoom. E se mandar a sessão Zoom abaixo e voltarmos a entrar? Mas não entra ninguém. Ou dar o link do Zoom a toda a gente, em último caso, não é? O link do Zoom. Pois, pões lá no YouTube, nos comentários. Aqui no Zoom nós estamos conversando, não? Lá no problema do YouTube. Não, o problema é... Quantas pessoas cabem no Zoom? Não tem como passar esse link do Zoom para as pessoas que estão esperando e eles entram aqui com a gente? Cabe até 100 pessoas. Acho que dá. Não, mais até. O problema é que não fica gravado como esteve a ser gravado até agora, e não fica no YouTube. Não, só se colocarem depois no YouTube alguma gravação que façam agora. Bom, boa solução. É papo mesmo, tudo bem, né, Maria? É conversa mesmo, então não precisa gravar a conversa. Não será usada contra nós. Eu vou compartilhar essa conversa. Eu estou gravando, na verdade, essa conversa. Eu vou partilhar o link com quem está no YouTube e depois eu subo no YouTube a conversa. Claro. Pode ser? Tá, pode. Acho que é melhor. Sim. De termos muitos participantes na conversa. Mariana está virando uma craque na internet. Ela já até sobe aqui, desce lá, atravessa lá, está dominando todo o trânsito. Tráfego. Se você soubesse a quantidade de streamings que eu fiz hoje, vocês não têm ideia, mas, bom, não é o ideal. Do elenco que deu em Portugal aí, identifica para a gente a personagem e as atrizes que fizeram. O Luís participou também. Nós podemos aqui renomear, eu faço. Vais mudar mesmo o nome? Com as personagens. Então. Também vou. A Madame Curie foi a Maria. Uhum. A Júlia foi a Berta. Que mais? O Luís foi. O Luís foi. Esmeraldino. Olá a todos. Esmeraldino. Não, Esmeraldino. Eu fui a Hipácia. Beatriz foi a Hipácia. Agora, faz tempo que a gente não se vê. Foi no século passado, né? Eu estava no chat e estava uma pergunta para vocês. Mas se calhar esperamos que mais gente entre. Sim. Lembrem-me só como é que eu mudo o meu nome, por favor. No renomear, nos 3 pontinhos. Botão direito em cima da imagem. Do canto superior direito. Mas tu estás no telemóvel, não é? Yes. Pois não sei. É diferente? Pois. Acho que é. Só para avisar, Mariana, isto diz que está em live na mesma, por isso se calhar, não sei como vão entrar pessoas no Zoom, se calhar convém tirares. Sim, eu estou... Então ficam todos agora
uma conversa mais íntima, estamos todos no Zoom. Enquanto os outros chegam, eu, basicamente, para as atrizes portuguesas, que eu adorei muito a leitura de vocês, gostei muito. O objetivo é que, de facto, possamos fazer depois no formato normal, não é? Porque isto para nós também é tudo muito novidade. O objetivo inicial não era sequer fazer a leitura, mas sim, é suposto que a peça possa ser feita também em palco em Portugal. É bom. Tomara que logo. Tomara que em breve. E, entretanto, o Júlio não pôde estar presente, mas ele quis ressaltar que a comunicação entre Portugal e Brasil, pronto, o nosso grupo, com a sua obra, foi através do tal Carlos Fragateiro, de que já se falou aqui, não é? De quem já se falou aqui. E pronto, ele quis mesmo que se deixasse isso falado, porque foi muito importante. O Fragateiro foi ele é um parceiro nosso, né? Ele veio ao Brasil quando a gente estava fazendo uma peça minha chamada Dança do Universo. E ele viu o trabalho aqui, daí a gente se aproximou e ele, uma loucura naquelas coisas, o Fragateiro tem um ímpeto realizador invejável. Falou, venham para Portugal, vão para Portugal. A gente falou, vamos. E aparecemos aí com vários espetáculos. Espetáculo infantil, inclusive, foi com essa peça que eu escrevi, A Dança do Universo, que depois eles fizeram ali em Aveiro, o Fragateiro fez em Aveiro. Foi com Copenhagen, e agora o Sr. Feynman, e o infantil, né? O espetáculo infantil. Então, o Fragateiro é um parceiro dessa aproximação. Responsável. Uhum. Ele até foi convidado para vir para cá, mas ele está morando agora lá numa aldeia, no Douro, feliz dele, né? Ui. Pois é. Você vê as fotos do lugar que ele está morando, é invejável, né? Deve ter agora, muita internet, né? Quando chegar o 5G aqui no Brasil, aí melhor. Vocês não têm ainda também. Olha, eu não faço ideia. Eu não tenho. No meu telemóvel não dá de certeza. No meu celular não dá. Com licença, será que as pessoas entenderam que elas têm que entrar nesse link? Porque tem 18 pessoas aguardando. Oi, Beatriz. Eu estou mandando teu link, Mariana, para o WhatsApp das pessoas que me confirmaram que as pessoas têm que carregar mais meetings. Sim, eu também estou divulgando na página do YouTube. E na página do Facebook do evento. Então, em 2 lugares onde as pessoas poderiam estar, eu acho que a gente pode aguardar mais uns 2 ou 3 minutinhos, e daí começamos também para não prolongar muito. E assim, essa conversa está sendo gravada, eu vou fazer uma edição, então cortar esse primeiro começo de atrasos, e depois eu subo no YouTube essa conversa editada, então quem não puder participar, mas quiser ouvir as nossas conversas, vai ficar disponível também no YouTube. Nós temos uma pergunta engraçada no YouTube, dirigida aqui ao grupo, que Giovana Jardim Dias pergunta-se, gostaria de saber se alguma das atrizes é cientista e qual a área. Como é que surgiu a ideia desta peça tão genial? A Adriana estava respondendo a isso, né, Adriana? Continua, Adriana. Sim. Quando a Mariana... Quando começamos com todas as perguntas. Isso. 2 minutinhos passa tão rápido. Mas só avisar a Giovana. Giovana não está aqui, né? Não adianta responder aqui para ela. Sim, senhora, ela está aqui.
Tá aqui, cadê a Giovana? Espera aí só um segundo que ela já vai entrar. Que ela está Não, aqui para ao dizer meu lado. que não tem. Vocês são cientistas, não é? Vocês aí de Portugal, algumas são da área de ciência, né? Aqui no Brasil somos só gente de teatro mesmo, essa tribo do teatro. Tá sim. Somos só fingidores. Essa é Giovana, não tem cientista aqui, Giovana. Boa noite. Olha aí, boa noite. Chegou. A voz. A voz, é. A voz chegou. Eu identifiquei pela voz. O nosso grupo é um grupo, de facto, universitário e que é constituído por docentes. Eu sou agrónomo, sou professor em agronomia, a Conceição é geóloga. De facto, é um grupo que tem docentes, tem investigadores e tem alunos da universidade. É um grupo, de facto, de teatro académico que junta pessoas de várias formações, de várias proveniências, das várias faculdades da Universidade de Lisboa e que, de há 2, 3 anos para cá, começou a desenvolver um projeto específico de teatro ligado à ciência. E também não docentes, faz favor. E também não docentes, pois claro, peço imensa desculpa. Desculpa. Bom, então acho que já começamos. Vamos então começar do início. Boa noite a todas e todos. Antes de começar a pergunta, tivemos que fazer alguma adaptação porque o YouTube não permitiu que essa conversa fosse transmitida pelo YouTube. Vamos fazer essa conversa via Zoom. Essa conversa vai ser gravada e depois vai ser transmitida no YouTube da Universidade de Évora, vai ficar disponível por lá. Agradecer a todas as equipas envolvidas que estão disponíveis para tal. Convido a Adriana para apresentar o projeto das Insubmissas, Mulheres Cientistas, que foi essa peça que a gente acabou de assistir, para fazer uma pequena introdução. Depois eu tenho algumas perguntas iniciais e deixo aberto os microfones para que possamos conversar um pouco sobre as construções, seja das leituras em Portugal, que eu vou deixar aqui no chat os links das peças, dessas leituras que estão disponíveis no YouTube, e seja da peça que nós assistimos agora e que vai ficar disponível durante toda a semana no YouTube da Universidade de Évora. Adriana, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, a gente gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar participando da Noite Europeia dos Investigadores, com esse tema tão importante que é ciência e natureza, nesse encontro aqui virtual. E também agradecer a todos que fazem parte da organização desse evento e as suas instituições de ensino, né, as universidades que estão envolvidas com o evento de vocês. E principalmente a você, Mariana, pelo convite de trazer o nosso espetáculo Insubmissas, Mulheres na Ciência, para essa programação 2020, aí uma programação especial, toda online, por conta desse momento pandêmico que estamos vivendo. E também a gente precisa agradecer muito a todos os nossos parceiros no Brasil, que nos acompanham há muitos anos, que está na figura do professor Ildeu Moreira, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também a Fátima Brito, da Casa da Ciência da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para quem está aí, vai nos acompanhar no YouTube, né? E eu sou atriz e integrante do grupo Arte e Ciência no palco desde da sua formação. E para quem não conhece, o grupo é um grupo profissional de teatro com sede em São Paulo, com uma trajetória aí de 21 anos, discutindo, refletindo esta interação da arte e da ciência no teatro. Então, esse projeto Arte e Ciência nasce em 1998,
precisamente em 1999, né, a partir da estreia do espetáculo Einstein, que é o carro-chefe do nosso repertório. Esse projeto foi idealizado pelo Carlos Palma, que está aqui presente, e pela Adriana Caruí. E hoje o grupo tem um repertório de 18 espetáculos, né? 13 espetáculos adultos e 5 espetáculos para as crianças, né? Então, todos esses espetáculos que fazem parte do repertório foram premiados com várias temporadas no país, lá no Brasil, graças ao apoio de editais públicos e de grandes parceiros e amigos do projeto, até com recursos financeiros, como a Mana Key, o Etapa, que são instituições de educação, né? A USP, né? Universidade de São Paulo, a Unesp, e também agradecer também um amigo muito especial nosso, um amigo português, Carlos Fragateiro, que nos deu a oportunidade de fazer a nossa primeira turnê internacional em Portugal, no Ano Internacional da Física, em 2015. E aí, nessa trajetória aí de 21 anos, em 2014, a gente foi agraciado com um projeto de ocupação artística no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, que é um importante assim, teatro paulista, é um espaço histórico de resistência política na década de 60, na época que a gente via complicações com o militarismo, né? E que promoveu assim uma valorização da dramaturgia e do teatro brasileiro. Então, é um teatro muito importante. Então, com esse projeto de ocupação, tinha outras peças também, o projeto também contemplava a criação de um novo espetáculo. Então, a gente percebeu assim que era a oportunidade da gente realizar um sonho antigo. A gente sempre, né, na nossa história, a gente já quis falar sobre as mulheres na ciência, né? E com essa contemplação, em 2014, a gente viu a oportunidade de criar e estrear o Insubmissas, né? Nesse espaço histórico que foi o Arena. Então, o Oswaldo Mendes, que é ator, dramaturgo, integrante do grupo também, desde os primórdios aí da ACP, e hoje aqui está presente, autor do espetáculo, ele recebeu esse desafio da gente, né, de escrever uma peça a nosso pedido. E, bom, sei lá, são tantas histórias, né, mas hoje a gente está aqui para trocar essa ideia, acho que toda a equipe criativa do ACP, né, do Arte e Ciência no Palco, está aqui para partilhar essas experiências com vocês, né? Então, fazer uma conversa gostosa aí sobre essas experiências, tanto da gente, do Arte e Ciência no Brasil, como da equipe que trabalhou também o espetáculo aqui em Portugal. É isso. Bom, então, vou começar com uma primeira pergunta para as mulheres atrizes que atuaram nessa peça. Vocês, como mulheres atrizes, vêm do mundo das artes e tiveram que construir personagens sobre mulheres cientistas. Então, tiveram esse contato com o mundo das ciências e trajetórias e biografias de mulheres cientistas e se depararam aí com desafios nessas carreiras de mulheres que tiveram que fazer escolhas nas suas profissões, sobre família, sobre ter filhos, sobre machismo, sobre alguns boicotes nas carreiras. Primeira pergunta é como foi a construção desses personagens? E se vocês viram algumas intersecções entre o mundo das artes e o mundo das ciências nesses boicotes, nesses machismos que se enfrentam nessas realidades das mulheres em suas carreiras. Eu gostaria de começar assim, a minha fala. Primeiro, assim, eu acho que nós, como grupo que pensa sobre essas questões da ciência e da arte no teatro, nos chama muito a atenção, porque, assim, apesar de termos conhecimento, assim, não tanto, sobre as mulheres na ciência, mas a gente descobriu que ainda há muitos caminhos aí para percorrer para se valorizar o trabalho
da mulher, acho que em qualquer área que ela atue. Nas artes também é difícil, mas eu acho que assim a gente está construindo uma história. Eu acho que essa busca de igualdade de direitos é uma dos lemas que a gente leva aqui do Arte e Ciência, tanto é que o grupo não é só formado de mulheres, né? É formado de homens também. E assim, existe um espaço de conversa entre a gente e de igualdade, de discussão, que ela é muito preservada. Então, quando a gente reconhece que teve essa oportunidade de fazer uma peça homenageando essas mulheres na ciência, e a gente vê no Oswaldo essa possibilidade, né, esse desafio de escrever um espetáculo, é justamente sobre essa cumplicidade que a gente tem, e desse respeito e dessa vontade de contar essas histórias juntos, né, sobre essas mulheres. Isso é uma coisa, né? Sobre a construção desses personagens, que eu acho que é muito interessante, a Berta Lutz, para mim, foi... eu tive o privilégio, porque, assim, de todas as mulheres da peça, é a que viveu mais, né? Ela viveu 82 anos, então eu tive o privilégio de falar assim, bom, eu posso escolher a idade que eu quero fazer, sim, a composição do personagem fisicamente, né? Então eu escolhi um momento muito emblemático dela, que é essas campanhas sufragistas, que ela embarca, que ela banca isso no Brasil, graças ao contato que ela tem na Europa e nos Estados Unidos. Então eu peguei bem uma caracterização, busquei essa caracterização da década de 20, 30, e o trabalho de composição desse personagem, não só para mim, mas para todas as atrizes aqui da peça, foi a partir de uma construção, de uma preparação corporal muito interessante, porque assim, a única referência que a gente tinha desses personagens históricos são as fotografias, são imagens, algumas de cinema, enfim. E a nossa preparadora corporal, a Inês Aranha, tem um método de trabalho, de construção de partitura física a partir dessas fotografias. Então, a partir dessas fotos que a gente foi reunindo nos nossos personagens, a gente foi criando trajetórias na composição cênica, de circulação dentro do espaço cênico, e também de construção física e de situação a partir das fotos que a gente escolheu. Então, isso em termos de composição e de interpretação foi muito interessante. Eu acho que eu posso abrir por aí, as minhas amigas aí podem complementar também como foi o processo para cada uma, e se tiver mais alguma observação em relação a essa criação com a Inês, também pode dizer. Então, Selma, você quer? Eu já me antecipei, mas é bom, né? Porque a gente está tão ligado, a gente tem uma sintonia tão boa entre nós que a gente acaba se trocando nessas energias. Boa noite a todas e todos. Eu sou Selma Lucchesi, atriz, faço a Madame Curie. Dizer que, assim, na primeira questão, rápido, sobre as artes, né, que a Mariana colocou, eu acho que o teatro é o único espaço das artes que agrega a todos, porque a gente lida com o humano, né? Nós lidamos com o humano, e não há a gente sempre fala assim, uma atriz na minha idade vai sempre achar um papel, por assim dizer, se a gente está falando um pouco dessa troca, né, que tem. Então, o teatro e esse grupo específico, nós somos muito acolhedores, nós temos os meninos, é muito legal. E eu gostaria, então, de passar para a segunda, a que a Adriana já colocou bastante sobre isso, sobre o grupo, e eu queria passar, então, sobre a segunda questão, que é como que eu me apaixonei por Marie Curie. Primeiro, agradecer o texto maravilhoso do Oswaldo, que nos deu essa possibilidade de olhar para essas mulheres. Eu quis exatamente estar com a Marie Curie no que ela tem de mais humano, porque a parte científica a gente
todos podem conhecer. É um personagem que tem muita história, é uma das mulheres mais conhecidas, não é? Então, eu me apropriei muito da vida pessoal dela através do livro escrito pela filha dela, Eve Curie, e também por um vídeo que eu assisti da televisão francesa, maravilhoso. É um filme que dá a trajetória toda da Marie Curie, desde o casamento dela com o Pierre Curie, a morte dele e os prêmios todos que ela recebeu, a trajetória. O filme é lindo e me inspirou bastante. Eu tenho uma fala dela que eu descobri nesse filme que eu acho muito legal, eu gostaria de colocar aqui para vocês. Meu Pierre, eu esperei por você durante horas mortais. Trouxeram-me os objetos encontrados com você, sua caneta esferográfica, a sua carteira, as chaves, o relógio, esse relógio que não parou de funcionar quando a cabeça recebeu o terrível choque que o esmagou. Foi tudo que eu ganhei em troca do amado amigo com quem esperava passar a minha vida toda. Esse trecho é o trecho da carta escrito, que está nesse vídeo, no dia da morte de Pierre Curie, no dia 19 de abril de 1906. Então, essa história, para mim, o Palma generosamente nos deu toda essa abertura para que nós fizéssemos essa pesquisa e nos apaixonarmos por esses personagens. E Marie Curie, para mim, é um presente. Eu acho que a minha fala é isso. Eu queria colocar a Mônica agora na roda para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Mônica. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Mônica, faço a Rosalind, estou no grupo Arte e Ciência há 17 anos. Minha primeira peça foi com o Oswaldo, que a gente foi para Portugal e foi uma experiência incrível. Então, estou super feliz de alguma forma, estar em Portugal hoje e vocês poderem ver o nosso trabalho, assim como a gente acabou vendo de vocês, mas infelizmente não todos os brasileiros, né? Teria que ter um jeito de repente, divulgar o trabalho das atrizes aqui, né, portuguesas, aqui também seria bem legal. E, bom, a Inês Aranha, falando da composição dos personagens, foi muito importante. Eu vou mostrar uma fotinho aqui, porque eu sou péssima com tecnologia, dá para ver, né? Ai. Então, ó, essa foto eu fui buscar porque a Rosalind não tem filme, tem fotos. Então, através do trabalho da Inês, por exemplo, essa primeira foto tem um deslocamento da coluna. Assim, ela tem o quadril mais para frente. Então, eu baseei muito o meu andar nisso, gestos como esse, coisas de fotos que a Inês trabalha com... Você não vai ter a sequência disso, mas você imagina, depois que ela faz assim com a mão, como ela desmancha. E esse desmanchar é a construção do ator. Então, é um trabalho muito interessante de imaginação. E, claro, que como atriz eu vou dar uma parte da Mônica para a Rosalind. Eu vou me emprestar e ela vai me emprestar e a gente vai tentar trazer para o público que conhece, teoricamente, né? Assim, uma vez no Arena foi um grupo de estudantes de biologia e tudo que eu falava era piada. Então, eles sabiam toda a história, porque tinham lido o livro do Watson, e então quando ela fala mal do Watson, do Crick, não sei o que, era engraçadíssimo, coisa que não acontece com o público normal, porque não tem a piada interna, digamos assim, né? O Oswaldo escreveu muito em cima do livro do Watson, mas eu descobri também este livro, e aí é escrito, não sei se dá para ver direitinho, que foi escrito por uma amiga da Rosalind, então eu achei que tinha uma visão mais feminina, e aí eu pedi algumas licenças para o Oswaldo de mudar algumas coisas, que é a segunda parte da pergunta, sobre a carreira e a vida familiar. Então, assim, a Rosalind, o Oswaldo colocava um pouco como se ela não quisesse ter filhos. E aí, lendo esse livro, eu descobri que não era verdade, ela queria ter filhos. E tanto que ela tem câncer no ovário, que eu acho que é bem significativo, ela morre disso. Bem jovem. E, na verdade, ela não queria deixar os filhos com uma babá. Ela queria poder seguir a carreira dela e cuidar dos filhos, o que é humanamente impossível até hoje. Né? Assim, se você fosse dedicar totalmente para as mulheres, eu acho que não mudou muita coisa.
porque eu vejo as minhas amigas médicas, por exemplo, que são casadas com médicos. Eu perguntei já para uma amiga minha, cirurgiã top, o marido também. Eu falei, depois que você teve filho, o que aconteceu? Ah, bom, quando o filho fica com febre, eu cancelo a cirurgia, o meu marido vai normalmente. Então, acho que assim, a gente ainda tem muita coisa para alcançar, para ser realmente uma sociedade onde o pai possa ficar com a criança em casa durante uma febre e a criança se sinta tão confortável quanto como se estivesse com a mãe. Claro, né, que dentro das diferenças, mas a gente não está preparado para isso ainda. Em alguns países de primeiro mundo, talvez. Mas ela não teve filhos por isso, mas ela adorava criança. E o meu momento é nessa doença, né, que vocês viram na peça. Só que ela, assim, que eu acho muito incrível, e a mensagem muito forte dela é que ela, morrendo, estava no hospital pesquisando, ela não se abateu, ela continuou lutando pela vida e tentando descobrir a vida, que era a pesquisa dela, né? Que ela fala para a mãe, que termina a peça, né? O que é vida, mãe? Então, para mim, que não sou cientista, sou atriz formada e tenho uma busca da minha linguagem, da minha arte, e uma busca de ser humano. Eu acho que a gente aprende no teatro isso, a experiência dela, como ela lidou com o preconceito, como ela lidou com as dificuldades da sociedade, mas ela não desistiu. Então, essas pedras, né, que estão no cenário, que poderiam ser obstáculos, essas mulheres, elas conseguiram passar por cima e deixar essa mensagem para a gente, que eu acho que a gente está aqui hoje para avançar ainda mais para as próximas gerações. É isso, desculpa, eu falo para caramba. Obrigada. Vou passar para a Letícia. Pode ser, Lê? Vera. Verinha primeiro, vamos lá, Vera. Oi. Vera, Oi, gente, desculpa, vou passar para você. Tá bom. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. E a primeira pergunta, então, se refere... Só um minutinho. Aqui, iniciar meu vídeo. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Porque entrou uma mensagem aqui. Então, o trabalho de pesquisa, né, de construção da personagem, como todas já falaram, a Inês Arranha, com a preparação, a gente trabalhando em cima de fotos. Claro que a Hipácia são gravuras, figuras, né? Tudo se perdeu, né? Com o tempo. Parece que a única coisa que restaram algumas cartas trocadas entre um aluno dela, mas enfim. E também assim um pontuamento, um olhar muito do diretor, do Palma, que fazia um trabalho durante o processo, num certo momento, de trabalhar com as atrizes, de buscar o tempo de cada uma. Eu, assim, como atriz, às vezes eu tenho uma coisa muito de movimento, demais, e buscar na Hipácia essa coisa mais contida, de procurar, e também fui me ligando e pensando que ela vem de uma época que não é essa loucura que a gente tem hoje, né? Ainda mais nós aqui que somos de São Paulo, que é uma cidade urbana, é uma correria, uma loucura. Então, ela vinha de um outro tempo, de uma outra, né? Os filósofos, né? Os cientistas, com a calma. Então, ir buscando essa tranquilidade, essa contrição, apesar de ela ser uma mulher potente, tem a mão do diretor em todas nós, algumas com a voz, que ele pedia, traz mais voz, enfim. Eu acho que é um conjunto, né, de fatores que vão construindo. Eu, como referência, como eu disse, não teria fotos para ver Hipácia. Eu lembro de um filme também, um documentário do Carl Sagan, que ele fala sobre a Biblioteca de Alexandria, claro, também fictício, né, uma coisa montada, e ele caminha por dentro da Biblioteca de Alexandria e tinha os pilares. Então, foi legal para ter uma visão também na hora das cordas e sentir que são os pilares, e a gente vai criando na sua imaginação. Tem o filme Ágora também, que esse já é mais recente, o filme espanhol, né? Que eu não quis, assim,
cada um tem uma personalidade, né? A minha visão, eu quis mais talvez ver a ambientação, o espaço, aquele momento histórico, o caminhar, é só para você criar, né? Se alimentar. E foi assim. E também uma coisa que eu ganhei esse presente do Oswaldo, esse personagem, todas nós, né? Eu não sou assim uma atriz com esse pé na dramática, não... Então foi um desafio para mim. Eu tenho uma coisa muito mais do clown, do humor, do over. Então ganhar a Hipácia, né, com essa situação dela, foi um belo desafio. Se bem que Hipácia tem assim, é uma mulher inteligente, tem um sarcasmo nessa personagem, um humor tão inteligente que eu acho que vem um pouco do autor, Oswaldo. Oswaldo tem umas sacadas muito pertinentes que me agradam muito. E nesses, sabe, tipo frases do, bom, se for para acreditar em mitos, melhor que sejam muitos, né? Quando reclamam que a biblioteca, né, tem... sei lá, enfim, que é um templo do mal. E vários outros comentários, quando ela fala como é que eu poderia ter assassinado um homem que eu nem conheço, e que esse homem tinha visões, e falou, bom, mas então tem um problema aí. Enfim, então, Naí eu trago um pouquinho de mim. Ai, eu tô tão nervosa, gente, acho que está falando em Portugal. Ai, meu Deus do céu, meu pai é português, vocês não acreditam, estou muito emocionada que meu pai, se ele tiver... Ah, estou emocionada, muito mesmo, estou gaguejando demais. Eu sou Vera Kowalska de Oliveira, então acho que é por isso que eu estou. É que o uso artístico ficou Kowalska, né? Ai, falei demais, gente, desculpa. Letícia, vem, senão não paro de falar. Letícia. Oi, gente, eu caí. Estão me ouvindo? Desligar um dos microfones. Desliguei. Bom, ai, tá vendo, nervoso? Queria falar primeiramente da construção da personagem, né? Porque a minha é um pouco diferente do trabalho das meninas, como eu só entro no segundo ato e eu faço várias personagens ao mesmo tempo devido à colagem que o diretor propôs no texto original do Oswaldo. Então, a gente decidiu por um distanciamento mais épico, vamos dizer assim. Então, essa personagem, ela não realmente é a criada, a mãe da Rosalind, ou a Irene, mas sim a atriz que é essa escada que vai dar a cama para essas personagens, essas mulheres da ciência tão importantes, revelarem as suas partes mais pessoais. Então, é uma grande honra fazer abrir esse caminho para elas demonstrarem os seus lados mais humanos. E quanto ao machismo em todos os ambientes, eu acho que, apesar de no teatro a gente ter uma maior abertura, como disse a Selma, a gente também sofre muito com isso. São muitos os casos aqui no Brasil, inclusive atualmente denunciados, casos graves de assédio, machismos. Então, a gente não pode fingir que nada acontece. São lugares que ainda são perigosos para a mulher, todos. E nós, aos poucos, estamos conquistando mais direitos
estamos conquistando aliados entre os homens que estão prontos a se desconstruírem, a realmente abrirem espaço e deixarem que as mulheres também ocupem esse lugar que pode ser delas. Eu acho que é isso. Obrigada pela oportunidade, boa noite. Bom, falando em homens e no criar espaço para ocupar, as mulheres ocuparem seus espaços e falarem, uma questão importante é que o texto dessa peça e a direção dessa peça é feita por homens. E o narrador do primeiro ato dessa peça também é um homem. E eu gostaria de ouvir a voz. Primeiro, por que a escolha de um narrador homem? Porque qual que é o lugar de fala desse autor homem para falar de mulheres cientistas? Qual é o olhar desse homem enquanto homem do sexo masculino, cis, branco, para falar de mulheres cientistas? E queria saber um pouco qual é o posicionamento dele, que está aqui, que é o Oswaldo Mendes, como ele se posiciona diante disso, e da escolha desse narrador e também do diretor da peça sobre isso, desse papel, dessas figuras masculinas diante de um assunto e de papéis e de assuntos tão femininos, que diz respeito tanto às mulheres e da luta e da opressão que ambas mulheres sofrem no ambiente acadêmico. Bem, eu quero dizer que tudo que é humano me diz respeito. A resposta a essa pergunta, Mariana, está na peça. Analisem a peça, que todas as questões que você levantou estão respondidas na peça. Eu já falei muito na peça, 1h30. É isso. Eu, como sendo a voz do autor, também queria dar uma palavrinha no meu pensar sobre a voz do autor. Eu acho que é um recurso que o Oswaldo teve de colocar a voz dele para provocar o conflito entre as mulheres. No meu ver, desculpe, Oswaldo, mas o meu ver é isso, ele lança a mão da voz dele para estabelecer ao primeiro momento o conflito entre as mulheres e também de uma maneira muito opressora que foi acentuada pela direção. No primeiro momento, a voz é muito opressora, mas ela compartilha da dor não, mas da injustiça. Eles sentem a injustiça que as mulheres sempre viveram em todo o período, em toda a humanidade, né? Em toda a história da humanidade. Então, essa é a minha visão da voz masculina, né, presente na peça. Rogério, você pediu licença. Desculpe, Oswaldo. Eu tenho uma frase que quem me conhece já ouviu muitas vezes. Eu, como autor, depois que eu acabo de escrever a peça, eu sou um autor morto. Se quiserem falar com ele, chamem numa mesa de espírita, porque autor, depois que escreve a peça, não tem que dar palpite em mais nada, entendeu? Autor, tanto é que quando começaram a ensaiar a peça, só para ilustrar, eu não quero falar desse assunto, mas vocês são testemunhas. Eu não vi nenhum ensaio. Eu não quis ver sequer um ensaio geral. Eu vi a estreia, junto com a plateia, junto com o público. Porque eu acho que o autor não tem que interferir em nada. O autor é apenas um mote. O teatro, quem faz o teatro é um elemento chamado intérprete. O ator e a atriz. Eles é que são donos da peça. O Shakespeare não existe. O que existe são aqueles que fazem o Hamlet existir, fazem a Ofélia existir, a Gertrudes existir. O autor não existe. O autor apenas ele é um motivo. Então, eu sou um autor morto. Estou falando aqui como se estivesse numa... Então, eu não gosto de falar sobre o que eu escrevi. O que eu escrevi está escrito, entendeu? E só uma coisinha
porque eu acho que isso é uma informação. Na mesa branca perguntaram para o autor, então ele vai responder. Ao escrever a peça, eu tinha essas 4 atrizes do grupo que me pressionavam para escrever. É evidente que eu escolhi as personagens e cada vez que eu estava escrevendo eu já sabia quem era. Nesse sentido, eu fiz o trabalho que era do diretor, aí eu me meti. Porque a Mônica era a Rosalina, a Vera era, a Selma era e a Berta era... Está definido. E essa atriz é uma personagem que... tem uma hora que a Hipácia pergunta assim, como é que é possível sintetizar a vida de uma pessoa num minuto, num instante? Isso é possível? Daí o autor, ele diz que é o autor, o Rogério fala assim, sim, isso é possível, sim. E existe um nome para isso. O Palma cortou o nome na peça. Na peça, eu digo realmente, é o teatro. O teatro é esse espaço, entendeu? É o teatro. Quer dizer, como é que é possível você sintetizar a vida de uma pessoa em um momento? Eu acho que a vida, por exemplo, da Hipácia está resumida naquele momento de opressão que ela está sendo acuada e vai ser apedrejada. Da Madame Curie é naquele momento que chega todo aquele preconceito da sociedade francesa em cima dela, não porque ela é uma brilhante jornalista, mas como não podiam falar dela por aí, pegaram, porque ela tem um caso com o Paul. Vão se coçar, né? Quer dizer, pegou no menor. A Rosaline, então, coitada, né? Levou porrada de tudo quanto é lado, né? Então eu escolhi um pouco e essa atriz é um pouco, tem essa coisa épica que a Letícia falou, ela tem mesmo essa função. Eu sou todas as mulheres. Então ela cita aquele elenco de personagens, né? Não sejam muito conhecidas. Aqui no Brasil, algumas também não são tão conhecidas, mas são mulheres que marcaram, não passaram em branco, entendeu? E até a questão do Tribunal Berta Lutz, que foi criado, que é uma coisa fantástica, né? Que foi a primeira reação assim, contra a opressão contra a mulher. E esse tribunal tinha um nome, Berta Lutz. Isso nasce na redemocratização no Brasil. Mas, olha, o autor, não chamem autor em mesa branca, espírito que ele começa a falar. É um espírito terrível. Quem manda são as atrizes e o diretor. Não sei se posso aqui só lançar uma vez que o autor já está morto, teríamos que o espancar, é que temos uma peça com um texto, uma peça com a história de 4 mulheres fantásticas, 4 histórias fantásticas, 4 cientistas, a defender o papel da mulher na sociedade, o papel das cientistas, e pronto, continuamos a procurar aliados entre os homens e a discutir o papel de uma voz que nem é uma personagem física na peça, mas que é tão marcante por ser masculina nesta peça do Osvaldo. É uma contradição talvez engraçada, que ficou sempre desde o primeiro momento da peça, ficou sempre cá. É tão importante esta voz masculina que será que consegue mesmo apagar a história das 4 cientistas e das 4 mulheres? Sobrepõe-se a elas? Pelo simples facto de ser uma voz masculina? Eu também, pronto, posso falar? Eu também sinto que a voz ser masculina é muito importante para separar as coisas, dá um fio condutor diferente à peça. Se fosse uma voz feminina, talvez ficasse a coisa assim mais... Não sei, não se focaria tanto nas 4 personagens. Acho que assim dá para diferenciar bem e acho que isso é muito bem conseguido. Eu vou só ler aqui um pouquinho de um texto que eu penso que é do Osvaldo, em que ele diz, claro, todos esses homens são fundamentais e necessários para contar a história dessas 4 mulheres, mas o ponto de vista dominante em nenhum momento é o deles.
Agora eles vão ouvir poucas e boas. Texto que eu escrevi para o programa. Não é um texto da peça, é um texto que eu escrevi. Agora eles vão ouvir. Chega de querer dizer, fala. É o que a voz começa a fazer. Eu estou analisando aí de fora, hein? Eu estou analisando o texto como se fosse um outro autor, quer dizer, imaginando que esse homem entra e quem é você, quem é você, quem é você? E daí elas dão o retrato que elas querem delas, e não o que ele quer, entendeu? Não é o autor falando, não, aí é o espectador. Obrigado por essa lembrança desse texto aí. Bom, então a gente vai só encaminhar, já que gostaria de ouvir um pouco da voz das artistas portuguesas que fizeram essa leitura. Eu acabei de colocar aqui no chat o link da apresentação de vocês aqui em Portugal. Então, para quem tiver interesse das leituras de vocês, está aqui. Primeiro, Júlia, queria... Me toca muito o seu fundo, porque é uma imagem do Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse lugar que já não existe mais. Como eu pessoalmente trabalhei nessa instituição, então realmente na sua leitura eu não conseguia olhar e não ver essa imagem pessoalmente. E aí, como a Berta Lutz trabalhou nessa instituição, então a escolha não é à toa. Então, eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês, como foi essa leitura, como foi trabalhar com esses textos, trabalhar com essas personagens num formato diferente, agora com uma leitura dramatizada e não num formato de peça, de teatro. E como foi esse contato com mulheres cientistas? Algumas de vocês são do campo da ciência, não tanto do campo das artes, é uma experiência diferente. Só para a gente fechar também, que também a gente já está com o tempo super estourado aqui também. Se me permite, Mariana, acho importante falarmos, efetivamente nós não somos atrizes nem atores, a nossa formação é outra, mais relacionada obviamente com a ciência, depois cada uma dentro de vários campos diferentes da ciência, mas de facto temos esta paixão do teatro, não é? Que acho que a restante audiência no Brasil certamente entenderá, porque partilha dela também. Mas de facto a nossa formação é outra, não é? Tudo o que nós fazemos, temos obviamente um ensinador fantástico, ele sim, ator profissional, e então este texto para nós, que de alguma forma na nossa formação, na nossa profissão, já nos tínhamos cruzado com os nomes e com o legado destas mulheres, é também especial por isso, porque lá está, particularmente se falarmos na questão da feminilidade na ciência, é algo que nos é bastante caro, obviamente. Eu queria dizer algo mais. Relativamente à leitura, a verdade é que nós começámos a trabalhar o texto em janeiro, se não me engano, e o objetivo era que em junho pudéssemos fazer numa sala de teatro normal, com pessoas, com público, sem máscaras, mas que acabou por não acontecer. E então percebemos que talvez fazer no formato online, ainda que para nós seja também muito fora da caixa, não é? Porque é totalmente diferente por várias razões. Desta forma conseguimos também, de alguma forma, levar o texto, mas também levar cultura às pessoas que estavam em casa, em confinamento, e aqui fazer a ponte. Portanto, pessoas que estejam em Portugal, particularmente em Lisboa, se tiverem gostado do texto e se tiverem alguma curiosidade para ver, enfim, a nossa visão sobre as personagens e o texto, o objetivo é que, de facto, possamos, assim que seja possível, fazê-la também em formato tradicional, não é? Se alguém quiser acrescentar algo mais. Eu quero dizer que, pronto, faltou muito no nosso processo de criação. A parte, eu acho, gostei muito de fazer as leituras, mas faltou tanto aquela parte corporal e de criar cumplicidade
que eu estou desejosa que isso aconteça, porque eu acho que esse trabalho é o mais bonito, pronto. E, pessoalmente, as leituras foram importantes para não deixar morrer o projeto e até para chegar a pessoas fora de Lisboa, não é? Porque o teatro, pronto, fica sempre limitado a um espaço. Mas realmente eu quero mesmo, gostava mesmo que conseguíssemos fazer isto num palco, e eu adorei a vossa peça, ver a vossa peça, a transmissão de São Paulo, vá, e sentir essa cumplicidade dá uma força à peça que é incrível mesmo. Eu também gostei muito, eu já tinha visto, já é a segunda ou terceira vez que vejo, quando o Osvaldo disse ao Júlio que ia ser transmitida há uns tempos, eu já tinha visto e agora vi outra vez, e descobrimos sempre coisas diferentes cada vez que vemos. Como a Lígia estava a dizer, nós não tivemos esta componente corporal que vocês tiveram e que é muito importante, e na perspectiva da construção da personagem, pois sobre a Marie Curie há muita coisa na internet, e o texto do Osvaldo é lindíssimo, é espetacular, e eu, como cientista, conhecia a componente mais científica, não conhecia a vida dela pessoal, e foi uma maneira de eu conhecer a vida pessoal dela. Já estou com imensas leituras, como há bocado, nós temos agora uma revista da National Geographic, que são 160 páginas só sobre a Marie Curie. Há um novo filme sobre a Marie Curie. Eu tenho visto tudo, tenho lido tudo sobre a Marie Curie, para um dia, quando conseguirmos fazer as personagens em palco, ter eu essa componente da personagem mais dentro de mim, não só as falas, porque aqui na leitura foram só as falas, nós só falámos praticamente, não é? Não nos mexíamos, estamos sentados na cadeira em frente ao computador. E tudo isto, toda esta componente vai ser importantíssima para depois, se nós fizermos no palco, vai ser muito bom. Quando você fizer a Madame Curie, ela será só sua, de mais ninguém. Ela será a sua visão da Marie Curie. Muito especial. A Selma tem a visão dela e você vai ter a sua. Não vai estar em nem o National Geographic, nenhuma enciclopédia vai dar a sua visão, que vai ser mais rica do que a minha e do que de todos, porque é a visão do humano, é o humano olhando para o outro humano. Antes de terminar, eu só queria deixar o seguinte: o Palma não falou nada, o diretor da peça. Eu acho que ele tem... Tudo joga em cima do pobre do autor. E o diretor? Ninguém cobra nada do diretor, que fica colocando pedras na minha peça. Posso falar agora? Eu também senti agora? falta do Palma falando. Não, e depois... Deixa eu só falar, é pouca coisa, mas assim, nós estamos ouvindo e todos falando dos personagens históricos, das interpretações, mas só para lembrar que a etimologia da palavra teatro em grego significa o que eu vejo. Então, tem uma questão estética, uma questão plástica que o teatro não pode deixar de lado. Você pode ter grandes atores, não ter nada no espaço, mas as pessoas estão vendo. As pessoas vão ao teatro para ver também. Não ouvir, senão eu faço um áudio e ponho no ouvido e acabou. Então, na minha função de dirigir esse espetáculo, a estética dele abarca a cenografia, abarca o figurino, abarca a trilha sonora, abarca a iluminação. Teve vários profissionais envolvidos para construir o que eu vejo e o que eu ouço,
não é? Claro, grandes atrizes, excelentes, foram generosas, mas lembrando que nós produzimos e montamos essa peça em apenas 44 dias, num período muito difícil de final de ano, Natal, Ano Novo, inclusive a Selma, que trabalhava, era funcionária, e nós ensaiávamos da meio-dia às 2 horas da tarde. Alguns dias à noite, porque também estávamos em cartaz. Então, foi uma obra que eu digo que foi uma pura sorte construir com a qualidade que se tem. Rapidamente também falando sobre a questão que ninguém perguntou, mas é que a pergunta mais recorrente é a questão das pedras e dos fios. Ora, quando você lê uma peça de teatro, o autor sempre coloca aonde acontece e que tempo é aquela história que está sendo contada. O Oswaldo não colocou isso, deixou isso aberto. E onde então que eu, como cenógrafo, poderia situar essa história? Ora, eu poderia situar num supermercado, numa biblioteca, num laboratório, mas a gente teria que tomar muito cuidado para ficar um nonsense. Essa história não pode ser nonsense. Então, o que me restava, e eu acho que essa peça e esse texto pede, é o poético, o simbólico, porque tem muita realidade ali acontecendo da história dessas mulheres, desses enfrentamentos. Então, a minha saída foi pensar, inclusive o Oswaldo sabe disso, antes de dirigir, eu já tive a ideia desse cenário assim, à toa, sem nenhuma... não estava proposto eu fazer esse cenário, era uma outra diretora, etc. Bem, enfim, eu falei, puxa, que tempo acontece isso? E que lugar acontece? As pedras significam várias coisas, dentre elas a Rosalind Franklin, a Marie Curie e a Hipátia têm as pedras citadas várias vezes na peça. E a pedra significa esse aglomerado de átomos que construiu o nosso planeta e sim outros planetas, etc. Então elas estão habitando um espaço que é esse espaço nosso, que é a Terra ainda. Então, a pedra, para mim, significa o espaço. E o tempo são as cordas que sustentam essas pedras. Tanto é que é bom observar que, na encenação, elas não trombam em nenhum momento acidentalmente com os fios que sustentam essas pedras. Elas desviam, elas conversam com uma corda entre elas, ou seja, o tempo está presente. E esse tempo só tem existência de fato quando tem movimento. E quando é que tem movimento na peça? Quando entra a mulher da plateia. Aí muda-se tudo, porque ela traz um movimento para a história. E para finalizar, a questão da trilha sonora, não é? A trilha sonora é a seguinte, na minha história, toda na minha adolescência, as meninas tocavam piano. Eu não sei se ainda há essa cultura do piano e do balé, mas a minha história tem o piano na vida das mulheres. Então eu falei, eu quero piano nessa peça, porque está em mim isso. E eu descobri a Clara Schumann muitos anos antes, num evento aqui em São Paulo, e aí eu falei assim, Clara Schumann, uma mulher que viveu oprimida, né? Ela era mulher do Robert Schumann, no século XIX, ela que executava no piano as músicas dele pelas viagens pela Europa, porque ele teve um problema com as mãos, e ela só foi mostrar o seu verdadeiro trabalho quando ele falece ainda na meia-idade. Aí ela surge, a Clara Schumann. Eu falei, essa mulher tem tudo a ver com essa peça. Então a Clara Schumann acompanhou a primeira parte da peça e colocávamos a trilha, fazíamos teste, o André, que era meu assistente, trabalhávamos nisso e colocamos na primeira parte a Clara Schumann. E não é à toa que no final da peça, a última colocação musical, onde a Mônica fala o que é a vida, mãe. Ali tem Liszt,
Litz, que teve sérias relações com mulheres, se vocês verem a história dele. Ele teve 2 casamentos com mulheres que já tinham sido casadas, largaram os seus maridos para ficar com ele. Ele teve que fugir de Milão porque estava com essa questão, imagina, no século XIX. E o mais incrível do Litz é que ele era abade. Ele tinha um fascínio pelo inferno, pelo céu, pela morte. Então, essa colocação da música de Litz no final, quando a pedra sobe, quando a Mônica pergunta o que é a vida, mãe, é tudo que Litz escreveu e tudo que Litz inventou em termos de partitura musical. Então não é nada à toa. Quando você constrói uma peça de teatro, nada pode ser gratuito. Pode não ser entendido pela plateia no primeiro momento, mas se for investigar bem, numa direção, ele verificará que há sentido em tudo que foi colocado. Muito obrigado. Posso fazer uma parte, se não for tomar o tempo das pessoas, mas eu só queria fazer uma colocação. Eu sou apaixonada por essa relação arte-ciência. Eu sou integrante do Núcleo Arte Ciência no palco. E esse momento desse Zoom é muito especial. Essa junção de cientistas que vão fazer, que irão representar as mulheres na ciência como atrizes, e as atrizes que representaram os cientistas, para mim isso é, de fato, a beleza da ciência e da arte dialogando. E essa colocação que o Palma faz, explicando nuances da construção do fazer teatral, ele tem na ciência também. Nada na ciência também é por acaso ou vai ficar errado. Essa verdade das duas coisas, elas se comunicam com uma beleza ímpar. E a gente é de uma cooperativa, um grupo cooperativado. E a colocação de um ator ou de uma atriz, ele também não é por acaso. Existe um convívio. A Mônica uma vez colocou num depoimento dela, é uma família. E essa... uma questão, por que o autor é homem, ou por que uma das meninas não escreveu a peça, nem vem ao caso, porque é uma imposição de mulheres querendo voz. E se foi o Oswaldo, o corajoso de escrever, bacana. Na cooperativa, o ofício teatral, ele não tem sexo se você estiver fazendo, de fato, um coletivo real. E eu fico muito emocionada de ver Portugal e Brasil, pela história que a gente tem, de ter ido a Portugal, e pela história que a gente tem com a ciência, desse momento, desse Zoom. Queria agradecer Oswaldo, o elenco delicioso dessas mulheres, e lembrar que teatro, diferente do cinema, o teatro é do ator. Depois que o diretor dirige, depois que o autor escreve, é do ator. Então, nesse caso, eu estou muito bem representada por essas mulheres. Eu me sinto assim, é isso só que eu queria dizer. Eu, quando sento na plateia, eu vou ver o trabalho desses homens, ou dessa voz que me traz essa raiva, essa provocação, mas é nessa história dessas mulheres que eu embarco. Então, eu só queria agradecer. Acho lindo isso dos cientistas no teatro, das atrizes na ciência, e estou aqui, só queria aplaudir todos vocês e mandar um beijo enorme. Obrigada. Adriana, eu queria dizer o seguinte, nós agradecemos a você, porque o Arte Ciência existe porque um dia decidiram criar o Arte Ciência no palco. Então, você é muito culpada de tudo isso. E como eu digo nesse depoimento que eu dei sobre a cooperativa, é o seguinte, você pode escrever uma ópera sozinho, você pode escrever um poema sozinho, você pode escrever um soneto, pode pintar um quadro, fazer uma escultura sozinho. Você não vai conseguir jamais fazer teatro sozinho. Palma, você está sem som. Palma, você está sem som, Palma. Liga o som. Ok.
Primeiro que o Fragateiro está aqui e a gente quer deixar coletivamente um abraço para o Fragateiro. A segunda coisa e última que eu vou falar é que essa questão de criação é que me entusiasma, me deixa, vamos dizer, emocionado até. Mas à luz desse espetáculo, quando você olha esse espetáculo, você fala, mas que luz estranha, essas mulheres não têm mais foco. Essas mulheres, se você olhar bem a peça, o meu amigo Rubens Veloso, que criou a luz, ele não colocou foco nessas mulheres propositalmente. Elas transitam atravessando a luz, porque elas podem estar e estão muitas, com exceção da Marie Curie, muitas esquecidas. Ninguém lembra delas. Mas então ele fez aqueles focos pontuais, tem mais de 30 foquinhos que elas transitam e não tem aquele foco, agora sou eu que vou falar. Não, isso são detalhes, sutilezas de uma criação. Assim como o figurino, que é um figurino em retalhos. E vocês não conhecem o começo da peça, que foi cortado porque, enquanto a plateia entra, todas estão deitadas no chão, como se depois elas fossem se acordar de um sono profundo. Então, a plateia, quando entra, elas estão deitadas, imóveis no chão, tem uma bela trilha que não é da Clara Schumann, uma trilha de um ruído que está acontecendo, e em determinado momento elas começam a levantar aos poucos. E a trilha sonora, que eu disse há pouco, elas estão tocando na posição invertida, com a razão que eu já disse antes. Ok, me calo. Bem-vindo, Fragateiro! Abraço, Fragateiro! Olá, cadê o Fragateiro? Olá, tudo bem? É um prazer imenso ouvir-vos. É um prazer imenso ver outra vez o espetáculo. Foi a primeira vez que eu descobri duas coisas, estas cientistas e o Teatro Arena em São Paulo. Para mim era um espaço mítico. E para mim, o ter-vos trazido ao Teatro da Trindade e perceber que é o único grupo no mundo que tem um projeto continuado de teatro e ciência, para mim foi uma descoberta única. E hoje, como dizem os cientistas, os cientistas andam à procura dos artistas para os ajudar a imaginar o que é uma realidade que é inimaginável. E eu penso que é isso que nós podemos ajudar e contribuir a este mundo que está tão... para se inventar um outro mundo. E um grande abraço ao Carlos, ao Osvaldo, à Letícia, à Selma. Avisaram-me, eu estava esquecido agora desta hora aqui no Brasil, fui avisado e foi muito bem. Olá, Mónica, olá, Vera, está tudo aí, é um prazer imenso estar com vocês ao vivo e depois ver este projeto do Teatro do TUT e no fundo do Júlio Martim, que o coordena, e da equipa toda do Teatro da Universidade do Teatro da Técnica, Teatro Universitário da Técnica, pode trazer para Portugal um projeto, uma dimensão que está um bocado esquecida e que vocês estão a recriá-la, a reinventá-la, e isso é fundamental. E esta ligação, este abraço atlântico é fundamental. Calma, beijinhos a todos, abraços a todos, um grande abraço do tamanho do Atlântico. E vamos nos ver em breve. Sim. Aqui na estreia do TUT. Sim. Beijinhos. Eu só queria... Eu irei a nado, Fragateiro. Irei nadando. Eu não sei nadar, mas tentarei. Eu só queria, assim, com o encaminhamento para o fim, que a gente já mais que estourou o tempo, e desculpa aí, Mariana, tudo isso, mas só dizer que esse projeto da Insubmissas no modo virtual faz parte de um projeto maior de circulação em São Paulo, que foi premiado para a gente circular nas periferias de São Paulo. Então, meu último recado aqui para quem quiser acompanhar o grupo nas redes sociais, temos páginas no Facebook, temos no Instagram,
e também temos um canal no YouTube, então se inscrevam para acompanhar a nossa programação e conhecer mais do Grupo Arte e Ciência no Palco. Tá? E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Adriana. Assim, essa foi uma primeira apresentação no contexto da Noite Europeia dos Investigadores. Nós teremos agora uma nova apresentação, agora no mês de dezembro, no contexto do mulheresdaciência.com.br,